presidente da Câmara, o senhor vê perspectivas positivas para o nosso país? Uma felicidade poder participando do seu programa. E é claro que a gente tem essa preocupação de reorganizar, colaborar com a reorganização do Estado brasileiro, com a reorganização do equilíbrio fiscal e também com a reorganização da política. Por isso que a Câmara tem pautado e vai pautar nos próximos meses reformas que eu acredito que vão melhorar o ambiente para contratações no setor privado, para geração de emprego, reformas que vão melhorar a situação dos gastos públicos, né, reduzindo o déficit, que às vezes a gente acha, quando a gente vê o déficit público brasileiro crescer, a gente acha que isso não impacta na vida das pessoas. Impacta muito, porque quando o governo está gastando mais do que está arrecadando, a taxa de juros é maior, não é isso? O investimento do setor privado é menor, porque as pessoas ficam com medo que o país, no futuro, não tenha condição de pagar os seus compromissos, então se acredita menos no país. A política está numa situação que a gente precisa ter a coragem de criar um novo sistema eleitoral para que a gente possa atrair de volta para a política novos quadros. A política brasileira é a única no mundo onde a taxa de renovação no Congresso Nacional, na Câmara, na ordem de 50%, e mesmo assim a gente não considera que a política brasileira renova. E não renova mesmo, e renova no mesmo ambiente, aqueles que fazem política no mesmo ambiente. Você deixou de ter na política políticos, como você teve na eleição de 86 para a nova Constituinte, muitos quadros da sociedade disputando a eleição. Muitas pessoas hoje não querem mais participar da política, com toda a razão. Então, acho que essas reformas todas, acho que garantem segurança jurídica na contratação, para que o setor privado possa contratar mais no momento de desemprego, o reequilíbrio do Estado, que também é muito importante para que os investidores acreditem que o Estado brasileiro é um Estado confiável e que vai cumprir os seus compromissos. E terceiro, a mudança do sistema eleitoral, que é vital. A gente precisa entender que ou nós vamos reformar o sistema eleitoral, criar um sistema onde a sociedade se sinta parte, onde os nossos mandatos tenham mais legitimidade, ou nós vamos continuar no mesmo ciclo vicioso de crise após crise, crise atrás de crise, e acho que nós temos que ter a coragem de fazer todas essas mudanças. Bom, o senhor garantiu que as reformas trabalhista e previdenciária vão ser votadas ainda no primeiro trimestre, né? No início do mês, o senhor disse que a Justiça do Trabalho não deveria nem existir e muita gente ficou brava com o senhor por essa declaração. O que o senhor tem a dizer sobre isso, presidente? Olha, o que eu tenho a dizer é que hoje o Brasil é um país que o excesso de legislação, de leis, né, o excesso de decisões, de interpretações da Justiça de primeira instância do trabalho, elas vêm gerando desemprego no Brasil, elas vêm desestimulando o empresário a contratar no Brasil. Foi isso que eu quis dizer. Não quis dizer que vai acabar com a fiscalização. A Justiça do Trabalho é uma instituição que existe, não sei se existe em outro país do mundo, mas se existir, existe em muito poucos países. A Justiça é uma justiça só, que trata de vários temas, inclusive do trabalho. Hoje nós temos uma Justiça do Trabalho, que é quase 1/3 dos juízes, que é cara, e que, do meu ponto de vista, essa legislação antiga, que não foi modernizada, ela é cara, o trabalhador não sabe, mas para cada R$1 que ele recebe, no mínimo, né, é mais R$1 que se paga de contribuições, de encargos, e isso tudo, né, acaba atrapalhando a contratação. Nós temos no Brasil 17 mil sindicatos, nós temos no Brasil mais de 90% das ações trabalhistas que existem em todo o mundo, então são distorções que precisam ser resolvidas. Acho que a modernização das leis do trabalho, né, garantindo, claro, né, defendendo sempre o trabalhador, é óbvio, mas eu acho que tem amarra demais, tem problema demais, e isso não tem estimulado a geração de emprego. Muitas empresas brasileiras, os empresários brasileiros têm investido no exterior, têm comprado empresas fora do Brasil, até muitas empresas brasileiras estão transferindo suas fábricas para o Paraguai, que tem uma situação na questão trabalhista muito mais flexível que no Brasil. Não estou dizendo que a gente tem que ter a mesma lei do Paraguai, mas tenho convencimento que a legislação trabalhista e algumas decisões que a Justiça do Trabalho tomam, né, que por vácuo legal, precisam ser resolvidas para que a gente possa estimular o emprego no Brasil. Eu estou convencido disso, estou convencido que a terceirização, ela, diferente do que falam, ela não vai gerar uma precarização das relações de trabalho, muito pelo contrário, ela vai obrigar a uma especialização
das pessoas nos setores, seus setores específicos, vai garantir, vai regular o emprego de 13, 14 milhões de brasileiros que já trabalham na terceirização com muita insegurança. Então, eu acredito muito que a reforma trabalhista, a modernização das leis, né, não vão mudar nada da Constituição. Então, os direitos que estão na Constituição estão consagrados e estão garantidos. O que nós queremos é modernizar uma lei que, do meu ponto de vista, né, e pelos dados que citei, elas têm mais atrapalhado o setor privado em contratar do que ajudado. O seu nome aparece na lista do Janot. Em fevereiro desse ano, a Polícia Federal disse que o senhor teria recebido R$ 1 milhão em propinas da OAS. A doação da OAS está registrada na campanha eleitoral do Democratas do Rio de Janeiro, foi feita de forma lícita, tudo correto, não há nenhuma relação errada, ilícita na minha relação que eu tinha com a Odebrecht. Todos os diálogos que foram citados são diálogos que tratam de temas técnicos, não há nenhum diálogo, nenhuma ilação, nenhuma conversa, eu fazendo nenhum tipo de troca de uma futura doação sobre assuntos que foram tratados em momentos completamente distintos. E eu tenho certeza e confio, tenho dito isso, confio na justiça brasileira de que esse inquérito vai ser arquivado e essas questões serão esclarecidas. Eu não sou daqueles que, porque há um inquérito, há uma investigação, eu fico contra e quero aprovar qualquer tipo de lei contra a Justiça ou contra o Ministério Público. Ao contrário, eu quero fortalecer o trabalho das instituições, porque só com fortalecimento dentro das instituições a gente vai garantir uma democracia forte no Brasil e cada agente público tem a obrigação, quando citado, quando aberto qualquer inquérito, a obrigação de fazer sua defesa, esclarecer, e como eu confio na Justiça brasileira, eu tenho certeza que esses fatos estarão esclarecidos daqui a alguns meses, estarão arquivados pelo Ministério Público e pela Justiça brasileira. Como é que o senhor vê a Operação Lava Jato? Eu acho que a Operação Lava Jato é um marco, um diferencial, um momento, né, que expõe uma relação promíscua, muitas vezes, né, do setor privado com a política. Há também uma ampliação disso para financiamento eleitoral, que também precisa ser readequado. Aliás, o próprio Supremo já fez parte disso, vedando financiamento privado, pessoa jurídica no Brasil. Acho que isso foi um passo importante, né, e espero que a Operação Lava Jato continue o seu trabalho com toda a liberdade. Aliás, acho que o Brasil vive um momento muito difícil, né, com muita dificuldade, mas o mais importante é que o Brasil, em nenhum momento, apesar do volume da investigação, em nenhum momento, nenhuma das instituições, o Poder Judiciário não foi tolhido, o Ministério Público não foi tolhido, ninguém foi tolhido na sua capacidade de fazer o seu trabalho. E acho que cabe ao Congresso Nacional cumprir o seu papel de legislar, de reformar os